Agora que a gente já tem o nosso WooCommerce configurado e todos os métodos de entrega e cobrança prontos para realmente realizar vendas no site, provavelmente você queira então começar a realizar vendas, né? Deixar o seu site no modo de produção, onde você vai realmente conseguir vender, calcular o valor do frete e cobrar o seu cliente num determinado pedido. Porém, com o passar do tempo, é necessário realizar uma manutenção no seu site, e isso deve ser realizado com certa frequência. A maioria das pessoas esquecem de fazer isso simplesmente pelo fato de que a pessoa conseguiu fazer o site sozinho, usando as ferramentas que o e-commerce ou que o WordPress oferecem, mas a pessoa esquece que, assim como um carro, o site também precisa de uma manutenção. E quando o seu carro dá problema, apesar de que você pode comprar o carro a qualquer momento e pode usar ele a hora que você quiser, com o passar do tempo é necessário levar esse carro para manutenção e o seu site também. E só pelo fato de não existir uma oficina especificamente para realizar manutenção do seu site, isso não quer dizer que não deva ser feito. E o que acontece na maior parte das vezes é o dono do site nota que o site ficou lento, com o passar do tempo vai ficando lento, ou o site começa a apresentar algum tipo de problema, e aí a pessoa simplesmente diz que o problema é o e-commerce, é o site em si, é o WordPress, mas esquece que precisa fazer a manutenção. Às vezes até culpa o próprio servidor de hospedagem como se fosse o responsável pela lentidão no site. Mas a gente precisa lembrar que é necessário realizar a manutenção e eu vou te mostrar como fazer isso. A primeira coisa que a gente precisa fazer na manutenção é verificar se o seu site tem sistema de cache. Então, dentro do Word, como o nosso servidor aqui para essa aula, ele tem algumas limitações, ele não permite, por exemplo, o acesso remoto a outro servidor, então eu não vou conseguir fazer a instalação automática do WordPress, mas isso é o mínimo, já que a gente pode usar esse servidor de hospedagem sem pagar nada. Eu só estou usando esse servidor de hospedagem para que você possa fazer essas aulas sem precisar contratar uma hospedagem só para fazer algumas aulas, isso não faz sentido. Então, para você entender como funciona, vamos simplesmente levar o nosso mouse aqui para plugins e clicar em adicionar novo. No menu adicionar novo, eu tenho novamente um novo botão aqui, enviar plugin. Eu vou clicar nele e vai aparecer a opção de enviar um arquivo aqui, nesse caso, o nosso plugin, WP Supercast. E eu vou simplesmente fazer o download desse plugin, simplesmente clicar no download, ele vai baixar aqui. Quando terminar o download eu posso fechar essa tela aqui, não tem problema. Então ele vai estar dentro da pasta de downloads, está aqui, selecionei. E agora é só fazer a instalação. Plugin instalado, basta clicar no ativar, no botão ativar, e no caso do WP Supercache, ele vai aparecer para mim aqui como instalado e vai dar uma notificação para que eu possa fazer uma configuração diretamente no painel dele. Então eu posso vir aqui, clicar em Settings, e ele vai me dar algumas informações aqui, e eu posso usar a opção mais básicas, né, que é marcar on, eu vou marcar como on para fazer o cache e vou marcar para atualizar o status. Basicamente o que eu estou fazendo aqui é permitindo que o meu site crie uma cópia de todas as páginas que ele tem. Então, ao invés de toda vez que alguém acessar o site, o servidor gerar ali, o WordPress gerar um monte de processos no servidor para simplesmente criar uma página HTML para ser mostrada no navegador do usuário, o que eu estou fazendo é o seguinte: eu estou dizendo que o WP Supercache vai criar uma cópia de cada uma dessas páginas, vai gerar uma cópia dessa página em formato HTML e vai deixar isso pronto toda vez. Sempre que alguém acessar essa página, ao invés de gerar todo esse processo para criar uma página para cada usuário, ele vai simplesmente mostrar uma página que já existia lá, salva. E isso vai economizar um monte de recursos dentro do nosso servidor e o nosso site vai se tornar mais rápido por isso. Eu não preciso fazer mais nada, mas eu posso simplesmente fazer um teste aqui, ó, para verificar se o cache está funcionando. Cliquei aqui, ele mostra para mim o teste, dizendo que foi gerado algumas páginas aqui. E ele está testando se essas páginas funcionam. Nesse caso aqui, ele gerou a página 0, 1 e 2.html. E elas são páginas realmente acessíveis. Se eu clicar aqui para acessar elas, eu consigo realmente ver essas páginas funcionando. E isso daqui é exatamente uma cópia da página inicial do nosso site.
Só que agora é em formato HTML, não precisa processar nadinha dentro do servidor para essa página ser mostrada. E perfeito, isso aqui é ótimo. Eu posso e tenho algumas configurações extras que eu posso fazer aqui dentro, mas eu não vou abordar isso agora. Porém, essas configurações podem sim permitir que o site fique mais rápido ainda. Mas nesse momento era isso que a gente precisava fazer. Isso aqui normalmente é o suficiente para deixar o seu site bem mais rápido. Outra coisa que eu posso fazer para deixar o meu site mais rápido, dar uma manutenção na base de dados. Então, isso eu vou fazer lá na página do painel de gerenciamento da hospedagem. No nosso caso aqui, eu já tinha logado na minha conta e eu vou até a opção gerenciador de base de dados. Em alguns servidores, isso está como base de dados ou base de dados MySQL e assim por diante, mas sempre alguma coisa relacionada à base de dados, ok? Nesse local aqui eu tenho as bases de dados que existem no meu site. No meu caso aqui eu tenho apenas uma e ele está mostrando aqui para mim o PHPMyAdmin. E é essa ferramenta que eu quero usar. Então você vai clicar no PHPMyAdmin, ele vai abrir uma nova janela. E nessa janela vai me permitir visualizar todas as tabelas que existem dentro dessa base de dados. Nesse caso aqui existem diversas tabelas aqui, são 43 ao todo. E com o passar do tempo, conforme eu vou utilizando o meu site, vários registros são adicionados e alterados e assim por diante, gerando sobrecargas nas tabelas. E essa sobrecarga causa uma lentidão dentro do site. Como é que isso funciona? Imagine o seguinte, no seu quarto, imagine que na segunda-feira você arrumou seu quarto, né? E você colocou tudo organizadinho lá. Durante a semana, conforme você vai usando as coisas, você tira o carregador de lugar, o óculos de lugar, o tênis, a meia, a camiseta começa a ficar bagunçada, começa a ficar largada por ali. Eu não sei no seu caso, mas no meu caso é assim que acontece durante a semana. Quando chega no sábado, tá uma bagunça, o quarto inteiro tá uma bagunça. Então, se eu quiser procurar alguma coisa específica, provavelmente eu vou demorar um pouco mais para encontrar. E é mais ou menos isso que acontece no nosso servidor dentro da base de dados. Conforme vai adicionando registro, removendo registro, atualizando registros, algumas informações ficam meio que desorganizadas e isso gera sobrecarga. E essa sobrecarga é o tempo que demora para localizar uma informação ou outra. Dentro do PHPMyAdmin eu consigo visualizar uma coluna chamada sobrecarga. No meu caso aqui está traduzido como suspenso, mas o correto seria sobrecarga. E nela mostra para mim qual a quantidade de dados que está em sobrecarga. Nesse caso aqui, essa tabela, esse site, ele não está em uso de verdade, ele não tem muitos registros. A quantidade total de dados que ele possui é de 350 KB. Mas os sites reais que eu trabalho, normalmente estão com a base de dados em torno de 1 GB, ou seja, 1000 megas. Isso é muita informação. Normalmente a quantidade de dados aqui que está em sobrecarga são coisas de 100 megas e assim por diante. Então eu preciso fazer isso com certa frequência. Obviamente que eu utilizo recursos que vão automatizar essas tarefas, mas cá entre nós você talvez não precise disso tudo. Você pode fazer isso de forma manual. Para fazer essa manutenção é bem simples, você vai clicar nessa opção aqui, verificar tabelas com sobrecarga e elas serão marcadas automaticamente. Olha só, foram marcadas automaticamente. Depois eu seleciono a opção otimizar tabela e ele vai gerar um processo aqui automático e vai me dar o resultado dizendo que foi concluído ou não. Observe que agora não existem dados aqui em sobrecarga, está zerado. Outra coisa que você pode fazer também é marcar todas as tabelas e selecionar aqui, reparar tabela, que aí vai fazer essa organização dos dados ali quando eles começam a ficar desorganizados. Verificar tabelas de registros de log. Eu tenho aqui, essa tabela que é de log e tenho essa daqui e essa daqui. Tenho 3 tabelas e essas tabelas guardam registros que não são tão importantes assim. E eu posso sim limpar esses dados. Eu posso clicar em cima da tabela, na linha da tabela, posso clicar em cima do botão limpa ou limpar, dependendo da tradução que tiver no seu site. E esse limpar vai fazer o seguinte, vai deixar essa tabela com 0 registros. Normalmente as tabelas de log guardam registros de informações sobre coisas que ocorreram, erros, acessos, essas coisas. Esse caso aqui, a tabela de agendamento de ações, ela tem hoje 18 registros e esses registros não são importantes, para mim não são importantes. Normalmente são ações relacionadas a tempo de cobrança de um pedido. Digamos que foi feita uma cobrança agora e essa cobrança era por boleto, ele tem 3 dias para ser pago e se não for pago o boleto é cancelado. Então
aqui dentro fica um registro informando isso. Com o passar do tempo, alguns registros não são executados, algumas ações não são executadas e elas se tornam inúteis. Então você pode vir aqui e limpar esses registros aqui. Com essas ações eu consigo limpar a base de dados deixando ela um pouco menor e aí ela vai começar a ficar mais rápida, já que ela é menor. Outra forma de fazer a manutenção da minha base de dados é utilizando um plugin para fazer limpeza de dados órfãos. Os dados órfãos, na verdade, são chamados de registros órfãos. São informações na base de dados que por alguma razão se perderam da informação principal a qual ela pertencia. Então imagine o seguinte, eu tinha um produto e esse produto tem algumas informações referentes a ele. Normalmente esse produto tem foto, preço, estoque, promoção, alguma coisa nesse sentido. Então essas informações são dependentes do produto. E por alguma razão, se você excluir o produto, ou se ocorrer algum problema, esses registros aqui não forem removidos, eles deveriam ser removidos automaticamente. Quando o produto fosse removido, eles também seriam. Mas às vezes acontece algum problema e o produto é removido, mas os registros pertencentes a ele permanecem. E aí você não tem como identificar esses registros ali. E para isso existe um plugin para fazer isso por você e permitir remover essas informações que são agora inúteis. O plugin que a gente vai fazer a instalação agora, Advanced Database Cleaner. E esse plugin ele é gratuito, ele tem uma versão paga também, mas a versão gratuita já resolve bastante o que a gente precisa fazer nesse caso. Então eu vou baixar uma cópia dele aqui, e o que ele vai fazer é simplesmente listar para mim os registros que não tem uma informação pai, né, uma informação a qual ele pertence. É um registro órfão. Vou ativar o plugin, e agora eu tenho acesso a esse plugin no menu principal do lado esquerdo, na opção WP DB Cleaner. Se eu clicar nessa opção aqui, eu vou ver algumas informações desse plugin e ele já na listagem principal ele já me mostra aqui a quantidade de itens que são inúteis. Então nesse caso aqui, como é uma instalação recente e não tem muitas informações, então não processou muita coisa, então realmente não tem registros excedentes ali de forma, digamos assim, expressiva. Mas ele já mostra para mim aqui que existem 3 revisões de posts aqui, 3 versões salvas automaticamente, que também não são necessárias. E também tem um item na lixeira que também não é necessário, afinal eu apaguei, não tem utilidade. E aqui ele mostra para mim também quantos dias isso daqui está sendo mantido. Já faz quantos dias? No caso aqui não tem nenhum dia que está sendo mantido aqui. Acabou de instalar o plugin. Então eu posso simplesmente marcar aqui essas opções, marcar as que eu desejo remover. Existem outras diversas informações aqui. Eu posso depois marcar as que também estiverem inúteis. E depois eu simplesmente venho aqui e seleciono o clean e clico em aplicar. E ele vai falar, olha, você tem certeza que você quer remover essas informações? Porque depois que remover, não tem como recuperar. E nesse caso, sim, eu quero que sejam removidos. E eu sei que eu não preciso desses registros, eu vou marcar para limpar. E pronto, ele fez a limpeza. Isso que ele fez aqui é basicamente o que eu fiz lá no processo manual dentro do PHPMyAdmin, porém ele fez de uma forma mais eficiente. Ele foi lá e ainda localizou revisões de posts que existiam ali, mas sem necessidade. Revisões são versões, tá? Imagine que você colocou lá um produto hoje e você fez uma alteração hoje, e aí depois você voltou amanhã e fez outra alteração, e depois amanhã você fez outra alteração, por exemplo, mudou o título ou o conteúdo. O WordPress vai entender que são 3 versões diferentes do mesmo produto e ele vai guardar essas informações de forma única, como se fossem produtos diferentes, mas ele identifica que é um produto único, são versões diferentes do mesmo produto. Como você não tem necessidade de mostrar todas as versões, você vai mostrar apenas a versão mais recente, ele coloca ali para o caso de um backup, se você precisar de uma versão anterior. Mas normalmente você não precisa, então quando for fazer a manutenção você pode apagar esses registros sem problema. Ele tem também outros recursos aqui, são recursos para a versão paga, e a gente não precisa nesse caso. Ele mostra para mim quais são as tabelas que tem mais registros aqui e qual é a quantidade de dados que eu vou otimizar, né, que eu vou economizar se eu fizer a limpeza desses dados aqui. E normalmente os registros que ele mostra aqui são realmente registros inúteis. Outra coisa que você pode fazer, mas não é relacionado à manutenção em si, mas à segurança no caso, seria seguir aqui para o menu ferramentas e depois clicar em diagnóstico. Isso aqui é nativo do próprio WordPress e é uma forma de você identificar problemas ou possíveis falhas de segurança no seu site. A primeira coisa que ele faz aqui é verificar
se o seu site acessa o repositório do WordPress de forma automática. Na nossa instalação aqui dentro desse servidor gratuito, a gente não consegue fazer isso, mas ele mostra para mim aqui, ó, algumas recomendações. Isso aqui ele está dizendo que tem um problema crítico, né? Ele está dizendo que não foi possível acessar o repositório do WordPress, ele está dizendo o porquê aqui, está dizendo que não foi possível porque a conexão foi recusada pelo limite do nosso próprio servidor. E aqui ele tem 5 recomendações de melhoria, 4 sobre segurança do site e uma sobre o desempenho do site. E como a gente queria o site mais rápido, então o desempenho era algo interessante. Então ele está dizendo aqui para mim que eu tenho um módulo que é recomendado, que é um módulo Imagic. Esse módulo, ele permite gerar imagens de forma mais otimizada. Quando você enviar uma imagem para o WordPress, a imagem do produto, por exemplo, ele vai gerar uma versão dessa imagem com menos informação de dados, e aí vai tornar o carregamento dessa imagem mais rápido. Só que isso daqui é uma recomendação, não é obrigatório. Nem sempre você vai conseguir instalar esses módulos opcionais no servidor. Isso depende da permissão de servidor, né? A sua conta de hospedagem precisa permitir isso. E aqui eu tenho outras recomendações. Você deve remover plugins desativados. Você deve remover temas desativados. Então ele vai falar o porquê que isso daqui precisa ser realizado. E ele diz o seguinte, olha, o seu site não usa HTTPS, que é o SSL, o certificado de segurança. No nosso caso aqui eu não estou usando porque o servidor de hospedagem é gratuito e ele não oferece isso de forma gratuita. Mas você precisa ter isso quando você for ter uma loja virtual, para garantir a segurança dos seus usuários. Alguns métodos de pagamento exigem que você tenha um SSL. O próprio Google hoje exige que o seu site, só por ser um site, precisa ter um SSL ativo. E a última opção aqui que aparece aqui, é possível que algumas atualizações de segundo plano não estejam funcionando corretamente. Nesse caso aqui ele vai indicar o porquê, as razões do porquê isso pode não estar funcionando, e aí você vai lá e vai resolver essas ações aqui. Para a gente não me estender muito aqui, eu vou resolver essas duas questões aqui, que é relacionada aos plugins desativados. Eu vou na tela de plugins, remover os plugins desativados, nesse caso aqui esse plugin aqui, ó. Basta simplesmente clicar em excluir esse plugin. Por que eu preciso remover plugins desativados? Pode ser que o plugin está aqui, ele está desativado, porém ele tem uma brecha, uma falha de segurança, e isso compromete o seu site. Se por acaso algum hacker tentar invadir esse plugin, e ele com esse acesso ao plugin ele consiga acessar o seu site, é possível que ele remova alguns arquivos, alguns dados do seu site e vai corromper a qualidade do seu serviço, ou no pior dos casos pode remover a sua base de dados, os seus registros todos, e você perde os dados de vendas, dados de clientes, dados de pedidos, e isso se torna um problema enorme para você. Outra coisa que você precisa fazer é backup do seu site. Eu vou te mostrar como fazer agora. Então, uma forma de você fazer backup do seu site WordPress ou seu site WooCommerce é utilizando um plugin chamado All-in-One WP Migration. Então, para fazer a instalação desse plugin, eu vou aqui em adicionar novo, vou enviar plugin e aí eu vou lá no site do WordPress para poder fazer o download dele. WordPress All-in-One WP Migration. All-in-One WP Migration. Vou fazer o download desse plugin. Quando o download for concluído, eu vou fazer a instalação dele aqui. Simplesmente clico ali, seleciono ele, ativo o plugin. E agora com esse plugin ativado, eu preciso fazer algumas configurações muito simples para que ele funcione. Só que assim, tem algumas limitações. Primeira limitação é, esse plugin funciona até 200 megas de dados, ou seja, base de dados, arquivos de imagem e arquivos do WordPress. Tudo isso somado não pode ultrapassar 200 megas. Acima de 200 megas você vai precisar comprar a versão completa. Eu vou selecionar aqui, ó, do lado esquerdo, do menu principal, do lado esquerdo tem lá All-in-One WP Migration e eu vou escolher Backups. Ele permite que eu faça o backup do site e também exporte o site para outra instalação do WordPress e depois importe isso para repor um site, por exemplo. Isso seria para quê? Digamos que hoje eu tirei aqui um backup desse site. Amanhã ele sofre uma invasão e eu perco os dados dos meus clientes e eu quero recuperar esses dados. Então, o que eu vou fazer é ir no menu importar, eu vou importar de volta a base de dados que eu tinha feito backup ontem. Então, eu vou recuperar os dados que eu tinha até ontem. Com certeza não vou recuperar os dados que eu tinha hoje pela manhã, digamos que a invasão foi por volta de meio-dia. Não vou ter todos os dados, porém, eu já vou ter a opção aqui de recuperar parte dos dados que eu tinha até ontem. Essa é a importância de ter um backup que seja realizado todos os dias ou que seja realizado de 3 em 3 dias ou de 1 em 1 semana. O importante é que você precisa ter backup. Essa forma de fazer backup é
manual, mas o interessante mesmo é fazer backup automático. E eu te mostro isso na versão completa desse curso. Para fazer o backup aqui, eu vou simplesmente selecionar a opção All-in-One WP Migration, e aí eu vou clicar na opção Backups, e agora eu vou clicar em Create Backup. Nesse momento ele vai processar todos os arquivos que existem dentro da minha conta de hospedagem, dentro do WordPress, e vai compactar esses arquivos para gerar o backup. Ele também vai coletar todas as informações da base de dados e vai compactar isso junto num arquivo .db, e esses arquivos vão ficar todos como um único arquivo só, vai ficar compactado e eu vou poder fazer o download em seguida. Normalmente ele processa ali e vai falando para mim em quanto por cento foi processado, e quando ele termina ele mostra para mim um botãozinho para download. Esse processo pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da quantidade de dados que existem dentro do seu site e também da capacidade de processamento de dados do seu servidor. Nesse caso aqui, meu site completo tem 72 megabytes. Lembrando que essa versão é gratuita, o limite é de 200 megas. O seu site não pode ter mais do que 200 megas. Se tiver mais de 200 megas, para fazer esse processo, você precisa comprar a versão completa. Beleza, feito isso daqui, basta clicar em cima e ele vai fazer o download aqui, como se fosse o download normal de qualquer outro site. Terminou? Beleza, ele vai ficar guardado, ele vai deixar guardado para você a versão do seu último backup. Todos os backups que você fizer vai ficar guardado aqui, e ele vai falar para você qual é a data, né, desse backup e o tamanho que ele tinha. Para que serve isso? Com o passar do tempo você vai gerar vários backups e você vai querer saber de qual dia é aquele. Então é interessante saber, e a data vai ficar guardada ali. Se você achar que não é necessário, você vai removendo os arquivos mais antigos. Eu gosto de guardar sempre backups de pelo menos 2 semanas atrás. Desse modo de backup que eu guardo de 2 semanas atrás, até 2 semanas atrás. Todo dia faz um backup por volta de 1h da manhã, que é o horário que no meu site tem menos movimento. Gerou esse arquivo aqui, ele tem 72 MB. Toda vez que for gerar um novo backup, esse plugin entende que esse arquivo que ele gerou não deve ser incluído no backup. Então, ele automaticamente exclui os próprios arquivos. Beleza, feito isso aqui, geramos um backup do nosso site e a gente já garantiu a segurança desses dados aqui. Sempre que você baixar o arquivo, o WPress, sempre que você baixar esse arquivo, salva ele no seu computador em uma pasta que você consiga guardar esses dados com uma certa garantia. Normalmente, quando você faz o download, vai para dentro da unidade C. Se você formatar seu computador, vai perder esses dados. Então, eu recomendo sempre criar uma pastinha dentro do seu computador, na unidade, uma unidade de backup, e salva lá dentro com o nome da pasta, cria uma pasta lá com o nome do site também, por exemplo, unidade D, né, de backup, e aí cria uma pasta lá dentro, nome do site, seusite.com.br, e lá dentro você coloca os arquivos referentes a esse site, né, todos os arquivos de backup e assim por diante. Isso torna o seu trabalho mais produtivo, mais organizado, e garante que você, se você precisar, você encontre o arquivo de forma fácil e rápida. Bom, conseguimos fazer o backup. Depois de feito esse backup, se eu quiser fazer upload, né, repor o backup, é simplesmente seguir o processo de ir até o menu All-in-One WP Migration e clicar na opção Import. Nessa opção, você vai conseguir fazer a importação da sua base de dados, do seu backup inteiro. Nesse caso aqui, tem um pequeno detalhe. O tamanho máximo de upload da minha conta de hospedagem nesse momento é de 15 megas. E a gente coloca essa limitação justamente para evitar que alguém envie um arquivo grande demais sem necessidade. Nesse caso, se eu fosse enviar o meu backup, que tem 72 megas, eu não iria conseguir. Então, para aumentar essa quantidade máxima aqui, eu preciso também fazer uma configuração no servidor para que permita um tamanho maior de arquivos na hora do upload. Tem empresas de hospedagem, no caso dessa que a gente está usando, por exemplo, que não permite que eu mesmo faça essa configuração para permitir um backup com um tamanho maior. Nesse caso, você precisa entrar em contato com o suporte da hospedagem e solicita para eles para fazer esse aumento do limite, e posteriormente você vai lá e pede para voltar ao padrão para que, né, volte a ter uma certa segurança em relação à quantidade de dados no upload. Bom, então nessa aula você aprendeu a fazer backup do seu site, fazer a manutenção do seu site, do seu servidor, da sua base de dados. Eu aguardo você na próxima aula. Até mais.